Boa noite, Rondônia. Estamos iniciando mais um SIC News. Aliás, mais um não, é o primeiro SIC News de 2017. O Léo Ladeia está aqui teimando que nós estamos em 2007. Léo Ladeia, vai olhar o calendário, fala com a dona Tetê. Não tem nada de 2007, é 2017. Você tá fora do ar, meu filho. Ô, Léo Ladeia, é isso que dá. Bom, seguinte, a gente agradece já antecipadamente a sua audiência, o primeiro jornal, o primeiro SIC News desse ano. Dona Renata Beccari, é um prazeraço estar aqui com a senhorita. Boa noite, Everton. Boa noite a você de casa. Satisfação em começar o ano ao seu lado aqui no SIC News, o nosso noticiário que traz destaques de todo o estado e que você de casa também pode participar, deixando seu recadinho na nossa página no Facebook SIC News. É a nossa fanpage, um espaço onde você pode fazer o jornalismo verdade da Record TV. E olha só, jornal novo, ano novo, prefeito novo. Prefeito Hildon Chaves anuncia cortes nas contas públicas e ponto eletrônico na Prefeitura de Porto Velho. No discurso de posse, o prefeito Hildon Chaves disse que vai precisar de apoio de todos para a transformação que a cidade necessita. Ele disse ainda que colocará em prática tudo o que prometeu durante a campanha. Hildon divulgou as 12 ações que vão ser colocadas em prática na nova gestão, como, por exemplo, corte nos gastos públicos, diárias, comissionados e a tomada de contas especial. Não, as medidas são para redução de gastos, principalmente como uma forma de blindar a prefeitura, de blindar a nossa cidade de mais um ano de recessão econômica que vai continuar castigando o nosso país e as finanças da prefeitura. A prefeitura tem experimentado diminuição de arrecadação. Esta redução deve persistir ao longo de 2017 e de forma preventiva nós temos que imediatamente administrar a prefeitura com a maior austeridade possível, cortando gastos desnecessários, evitando o desperdício. Enfim, nós temos que procurar fazer mais com menos. Além do corte de 40% dos cargos comissionados e a redução de 21 para 12 secretarias, o prefeito Hildon Chaves também irá lançar o ponto eletrônico, que deverá ser usado por todos os funcionários municipais. Não só o ponto, como também a própria análise de conformidade, ou auditoria, como queiram chamar, da folha de pagamento que será realizada através da Fundação Getúlio Vargas. Eu mantive uma reunião em Porto Velho e outra no Rio de Janeiro há 2 semanas, onde nós estamos já iniciamos as tratativas para a contratação da FGV para esse intento. Outra prioridade na nova gestão será a implantação de frota única com veículos liberados diretamente pelo gabinete, com controle de combustível e monitoramento eletrônico, e todos sendo recolhidos à garagem no final do dia. Diárias de passagens suspensas por 6 meses, além do corte de carros e celulares dos secretários, pagos pelo município. Olha, o prefeito de Porto Velho, como todos os prefeitos, até porque nós estamos sendo assistidos nesse momento por todo o estado de Rondônia, ao vivo praticamente, em quase todas as cidades, e todo mundo está com um prefeito novo, ou pelo menos a grande maioria, acho que só 6 prefeitos estão voltando, se não me engano. E evidentemente que o que disse aí o prefeito Hildon Chaves serve para todos os demais prefeitos. Os prefeitos estão, na verdade, assumindo uma função honrosa, uma posição honrosa, importante no mundo político, no mundo social da cidade, mas também estão assumindo algo de muito pesar, de muito peso, de muita responsabilidade e também de muita dificuldade. Certamente, aqueles que não tiverem nervos de aço não vão conseguir chegar até o final. É bom que se diga isso, porque o país encontra-se numa situação dificílima. A crise, ela cada vez mais ela está arrochando as dificuldades, mas mesmo antes um pouco, quando ainda nós não estávamos aqui sentindo as dificuldades, o país inteiro, antes, por exemplo, de romper a Lava Jato, por exemplo, nós já víamos aí as prefeituras enfrentando seríssimas dificuldades de caixa. Eu cito um exemplo do município de Caxias do Sul,
que é a exceção nessa coisa toda, mas também a prova viva de que é possível, em meio às dificuldades, fazer uma boa gestão. Como é o caso do prefeito de Caxias do Sul, que saiu deixando mais de 200 milhões em caixa, bem encaminhados. O prefeito não sofreu nenhuma, nem ele, nem a prefeitura, muito menos a prefeitura, nenhuma ação judicial que pudesse empanar o brilho da administração dele. E ainda ele, de quebra, ele disse assim: olha, eu não vou para a reeleição. E não foi. E aí o mais interessante, ele lançou um candidato preferencial dele e o povo não votou. Quer dizer, o prefeito de maior sucesso no país, em meio à crise toda, saiu muito bem. O que eu estou dizendo com isso é que é possível os nossos prefeitos, em meio às dificuldades todas, se souberem administrar, e mais do que isso, se cumprirem aquilo que disseram que ia fazer, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque eu não vi nenhum dizer que não ia fazer. Todos disseram que tinha dificuldade, que estava ruim, que as prefeituras estavam quebradas, quer dizer, até diminuindo os seus adversários e os prefeitos que estavam no cargo, mas sublinhando o seguinte: eu vou fazer. Então agora chegou a hora de fazer. Teve um outro prefeito, de Rolim de Moura, que chegou ao ponto de dizer que as administrações quebraram o município, esquecendo que ele estava já há 4 anos na prefeitura. Quer dizer, até isso a gente viu como discurso. Mas agora chega a hora da verdade. O prefeito Wildon lança 12 medidas que são fundamentais para ele iniciar a guerra contra as dificuldades que a prefeitura de Porto Velho enfrenta e vai enfrentar mais ainda. Agora, eu tenho, assim, muito mais do que medidas impactantes que efetivamente vão resolver os problemas, muito mais ainda é o aspecto psicológico que tem essas medidas, que vão agir sobre a cabeça dos seus auxiliares e da população. Ele está dando uma mensagem que quer austeridade absoluta na sua administração. Pode-se aí, com um pouco mais de calma, hoje no papo de redação, a gente discutiu um pouco a questão do telefone, a questão do carro, das viagens, enfim. Quer dizer, viagens de 6 meses, por exemplo. Engraçado, diz aqui, ó, sobre as viagens. Onde é que está aqui? Diárias e passagens estão suspensas por 6 meses, salvo casos excepcionais. Eu já acho que viagens e passagens devem ficar suspensas da administração toda. Os casos excepcionais são aqueles que tem que viajar mesmo, né? Não tem jeito. E se viajou, tem que ter a diária. Ninguém vai viajar e vai pagar do próprio bolso a despesa de viagem. Então isso não pode ser por 6 meses, não. Isso tem que ser o mandato toda, a vida toda, e não só pelo prefeito de Porto Velho, mas como todos os prefeitos. Se você vai numa empresa privada, por exemplo, aqui mesmo é o seguinte: viaja-se em ocasiões excepcionais. Não se viaja para fazer turismo. Não se, eu acho que eu devo viajar porque vou lá resolver um assunto. Não. Você viaja quando há uma extrema necessidade. Quando não há como não resolver o assunto ficando aqui. Então viaja-se. Então eu acho que essa medida não deve ser só por 6 meses. Deve ser a administração toda, mesmo aquelas administrações, se é que existem, que estejam nadando em dinheiro. Porque a austeridade, ela tem que existir em qualquer situação, até porque o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é de quem está na prefeitura, do gestor, o dinheiro é da população. O dinheiro está lá nos cofres públicos, que são o resultado dos impostos do cidadão. Fora essas 2 ou 3 observaçõezinhas muito pequenas, que não têm a menor gravidade e importância todo, o prefeito está de parabéns. Ele chega dizendo assim, ó: cheguei e quero mudar e quero causar. Perfeito. Nós aqui, e eu já disse outro dia na rádio também, estamos assim absolutamente acreditando que vai dar tudo certo. O voto de confiança de todos é fundamental nesse momento. Agora, evidentemente que o nosso jeito de contribuir, qual é? Quando a prefeitura acertar, nós vamos dizer: a prefeitura acertou.
e vai continuar acertando se fizer desse jeito. Se a prefeitura errar, nós vamos dizer, olha, a prefeitura errou. E se continuar agindo dessa forma, vai continuar errando. E vamos ser, é evidente, também a ligação entre o povo e o executivo, e o executivo e o povo. Estamos dispostos a isso. Se o povo quiser falar, vai falar. Se o executivo quiser falar, vai falar. É para isso que servem os meios de comunicação. O nome já está dizendo, meios de comunicação. E é evidente que se o prefeito, qualquer prefeito de qualquer cidade desse estado, fazendo uma boa administração, todos nós, cidadãos rondonienses, vamos ganhar com isso. E não é só torcer, não. Nós vamos também ajudar dentro disso que eu falei aqui. E agora? Renata. Vereadores de Porto Velho tomam posse e elegem as 2 mesas diretoras da casa. Durante a cerimônia de posse, os 21 vereadores de Porto Velho votaram e elegeram Maurício Carvalho, do PSDB, para ser o novo presidente da Câmara até o final do ano de 2018. A gente primeiro tem que conhecer o orçamento, que a gente sabe da dificuldade que veio passando no ano que passou, o orçamento daquela Câmara, então vamos ter que enxugar e começar a fiscalizar mais aquela Câmara com muito cuidado. Ele foi eleito por 18 votos a favor e 3 contra. A chapa ainda terá como primeiro vice-presidente Jurandir Bengala. Segundo vice-presidente, Márcio Miranda. Primeira secretária, Elis Regina. Segundo secretário, Marcelo Reis. E terceiro secretário, Zequinha Araújo. Logo após ser empossada a nova diretoria, o clima acabou esquentando, já que foi colocada em votação a chapa que comandará o segundo biênio da Câmara de Vereadores da capital. A vereadora Ada Dantas, que foi contra a votação, disse que o ato da eleição era ilegal, já que possivelmente a chapa não foi publicada no Diário Oficial do município. A vereadora disse que vai entrar com uma ação no judiciário para anular a aprovação da segunda mesa, que teve como presidente eleito Edilson Negreiros. Depois da sessão e da posse, o vereador Pastor Edésio Fernandes disse da expectativa desse novo desafio. Tudo aquilo que nós fomos de casa em casa falando, vamos cumprir. Haja vista que Porto Velho precisa de muita união para poder mudar essa situação. E nós estamos nesse sentido de fazer com que Porto Velho venha mudar. Chega de ver a nossa cidade tão deteriorada. Vamos unir, vamos vencer através dos nossos projetos, através de tudo aquilo que nós vamos aprovar na Câmara em benefício da população. Há uma grande expectativa no mandato do vereador Edésio. Bom, olha, eu não vou entrar ainda no mérito do que aconteceu nas últimas horas aí na Câmara de Vereadores. Eu vou falar em tese. Eu quero, assim, que o que já aconteceu aqui no Estado, envolvendo a Assembleia Legislativa, envolvendo a Câmara de Vereadores também, problemas com a Polícia Federal, o Ministério Público, essas coisas todas que já foram amplamente noticiadas aqui e no Estado todo. Problemas havidos em câmaras do interior do Estado, prefeituras do interior do Estado. A Lava Jato que está aí, envolvendo senadores, deputados, enfim. Eu espero que tudo isso, nesse Brasil novo que queremos construir, a partir do próprio Sérgio Moro, que tá aí com essa missão, os procuradores da República, enfim, e a imprensa como um todo, e a sociedade como um todo. Eu espero que isso aí tudo sirva de lição para nós inaugurarmos um novo jeito de fazermos o nosso parlamento, seja ele o municipal ou o estadual. Nós não podemos continuar errando do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, porque aí é imperdoável. Os exemplos já estão aí bem claros. O senhor viu aí nas últimas semanas, alguns boatos, enfim. Eu não quero acreditar que esses boatos sejam verdadeiros, como é que as coisas se conduziram. Não quero acreditar. Porque senão nós vamos continuar com as mesmas práticas. E isso começa de um jeito e a gente nunca sabe do jeito que vai terminar. Primeira coisa. Segunda,
Hoje no Papo de Redação, nós recebemos aqui 2 mensagens que eu acho que são emblemáticas. Uma delas do vereador Alex Paletó. Ele falava num texto, estava no meu outro celular, mas dizia de estar surpreso, chateado, indignado até, com a forma com que foi procedida a eleição, não do primeiro biênio, mas do segundo biênio. Paletó disse que ficou surpreso, que quando viu, foi colocado em votação para a eleição da chapa encabeçada pelo Maurício Carvalho. É isso? Maurício Carvalho. Até aí não há nenhuma restrição a essa eleição, mas a segunda votação, imediatamente superior, se seguindo a ela, num ato contínuo, surpreendeu não só o Paletó, que diz que gostaria de colocar o nome dele como candidato também, mas ele e alguns outros colegas não sabiam que a coisa tinha se encaminhado desta forma. E ele protestou, e aí eu já fiquei assim, não quero entrar no mérito, estou falando o que o vereador Paletó enviou para nós. Logo depois, o advogado eleitoral, especializado em legislação eleitoral, Joacir Loura, disse o seguinte, em mensagem ao programa Papo de Redação. Talvez tenhamos discussões jurídicas acerca da eleição antecipada para a mesa diretora da Câmara de Porto Velho, para o biênio 2019-2020. Talvez tenhamos discussões jurídicas. E aí ele explica: a discussão acerca dessa mesa será pela forma de mudança regimental, porque teria faltado publicação e publicidade dessa mudança. Foi mudada na última sessão, isso com os vereadores anteriores, Renata, do ano passado, e colocada em prática na primeira sessão, sem dar oportunidade aos novos vereadores, sequer foi publicada em Diário Oficial. E aí ele nomina aqui os vereadores que votaram não nesta eleição: a Ada Boabaide, o Alex Paletó, Luan da TV, Joelma Holder, da Silva e Cristiane Lopes. Ora, nós temos que ter uma casa, primeiro, democrática, absolutamente democrática. E já no primeiro dia, pelo menos há controvérsias com relação à democracia, que talvez não esteja assim imperando na casa. Não sei, como eu disse, não quero entrar no mérito, mas são os vereadores mesmos que estão contestando. E, segundo já se sabe, esses vereadores, esses 6, deverão entrar na justiça agora, já a partir de amanhã. Não sei o que vai dar. Eu só fico triste, porque, como eu disse, nós estamos inaugurando uma nova era. O prefeito Wildon Chaves quer inaugurar um novo jeito de administrar a cidade. E a Câmara de Vereadores seguir os mesmos passos. Outra questão importantíssima, Renata, é a Câmara de Vereadores, e aí não tem nada a ver com o que aconteceu ou ontem ou hoje, mas sim aquilo que eu venho dizendo há mais tempo. A Câmara de Vereadores, ela precisa cada vez mais, coisa que ela não fez nos últimos 4 anos, é fiscalizar o Executivo. Ajudar o prefeito a ser os olhos e os ouvidos do prefeito. O Mauro Nazif, e aí isso ele fez com rara maestria, botou a Câmara no bolso. Não tem nada a ver com o presidente da Câmara, não tem nada a ver. É questão política mesmo. E os vereadores se calaram. Tanto é que 70% dos vereadores não voltaram para essa legislatura. Por quê? Foram engolidos politicamente pelo prefeito, que nesse aspecto o prefeito Mauro Nazif está de parabéns, porque conseguiu calar os vereadores e fazer deles o que quis. Não se ouvia nada
de contestação, salvo aqui e ali algumas exceções, enquanto a cidade toda berrava contra o estado da cidade, poucos vereadores acompanhavam o grito e o clamor da população, e isso que aí não com o mesmo volume, um tom ou dois mais abaixo. Então nós esperamos que os vereadores façam projetos, que trabalhem, que sejam, enfim, mas que façam aquilo que não se fez nos últimos anos: fiscalizar o executivo, ajudar o prefeito. Se ficar dizendo amém, não estão ajudando o prefeito a administrar. Tinha razão quando dizia que nem toda história bonita tem